boa tarde. Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, dentro do TEI. Hoje vamos fazer assim um resumo, né, relembrar algumas coisas. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características que podem estar presentes, né, dentro da criança, dentro da pessoa com espectro do autismo, né. Então, a gente sabe que as estruturas, né, cerebrais da pessoa com autismo, elas têm alterações, né? Estudos dizem, né, que existe alterações aí no lobo frontal, né, e medial e nos glândulos de base também do tálamo, né. Existe também, né, prejuízos no uso do comportamento não verbal, né, e na expressão facial, né. O que são esses prejuízos no comportamento não verbal, né? Ela não consegue, sim, às vezes se expressar, né, muitas vezes, né, por forma de gestos, né? Ela não consegue ler a tua insatisfação, vamos dizer assim também, né? Tipo assim, se tu tá com uma expressão que tu tá com dor, que tu tá triste, que tu tá revoltado, tá irritado, nem sempre, né, dependendo do grau da criança ou da pessoa com autismo, ela consegue fazer essa leitura, né, da tua expressão, certo? E ela também não consegue expressar, né, muitas vezes aquilo que ela está sentindo, né, de maneira assim adequada. Apresenta também dificuldades, né, para estabelecer relacionamento entre as pessoas, né? Elas até estabelecem, né, mas elas não têm essa necessidade que nós temos, né, de sair com os nossos pares, de estar buscando pessoas, né? Esse contato que elas têm, assim, é pouco, né? E essa falta de reciprocidade, né, de trocar o que ela está fazendo na vida dela, né? A gente gosta de uma amiga, enfim, com a mãe da gente, né? As crianças mesmo de estar trocando com a professora o que elas têm de ideia, o que elas compraram, o que elas fizeram, né? Elas gostam de trazer isso, assim. E eles não sentem essa necessidade aí, né? E também, né, vamos falar também sobre o desvio, né? E o desvio ou, né, essa falta de contato visual, né, de estar ali olhando o outro, de estar entendendo o que o outro está fazendo, né, de estar prestando atenção, né. Eles têm foco, sim, né, mas o foco são em, assim, coisas muito íntimas deles, né, em objetos, não são foco em pessoas, né. O que a gente tem que buscar dentro do autismo? Que eles consigam entender, assim, né, que os objetos, enfim, né, os livros, a leitura, as letrinhas, tudo isso é muito importante. Mas eu preciso fazer essa troca com o outro, né? Preciso trocar isso com a outra pessoa, né? Só assim eu vou aprender, né? Porque a vida deles, se tu vai observar assim, um adolescente com autismo, acaba sendo assim muito solitário, né? Por essa falta aí deles não sentirem essa necessidade de estar com o outro, né? De estar partilhando as suas vivências com a outra pessoa. Né? Dessa falta de busca espontânea de compartilhar o que eles estão fazendo, né? Do que eles estão pensando, enfim, né? Isso tudo são alterações, né, que ocorrem anatômicas no sistema límbico do cérebro, né, lá no cerebelo. Então, essas alterações fazem com que eles tenham este comportamento aí, né? E preferências, né, que eles têm por atividades mais solitárias, né? Essa falta de noção da necessidade da outra pessoa, né? Dessa convenção, né, da gente viver em sociedade, né? Alguns autistas a gente pode observar assim, quando eles estão muito felizes ou quando eles estão irritados com alguma coisa, eles também gesticulam, né? E eles fazem um flapping de mão, que, enfim, né? As estereotipias ali, o balanceio. Alguns, não são todos, né? A gente não pode generalizar. Caminham nas pontas dos pés, outros normalmente, né? Então, isso são características dentro do autismo, né? A fascinação por movimento, por isso que tu vai ver assim dentro de uma sala de aula, uma criança com autismo,
é difícil ela ficar paradinha, sentadinha ali fazendo atividade. Ela participa do jeito dela, né? Mas ela participa se movimentando, vocês estão entendendo? E a preocupação, né, que a gente tem é que ela busque as pessoas, né? Então a gente tem que fazer. O último vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, né? Da gente poder tentar fazer intervenções para que ela busque entender que aquele objeto, aquela bola, aquele brinquedo é legal, mas vai ficar mais legal ainda se eu conseguir trocar ele com o meu coleguinha, né? Se eu conseguir fazer essa troca aí, né? Porque aí eu vou estar me comunicando, vou estar dizendo o que eu estou fazendo com aquele objeto, o que eu estou aprendendo com aquilo ali, né? Eu vou estar usando a linguagem, a comunicação, né? De uma maneira que todos possam me compreender, né? Que não só eu tenha esse conhecimento, né, dentro de mim, mas que eu consiga partilhar com a outra pessoa. E é esta a dificuldade deles, né? É de entender isso, que eles precisam aprender a se comunicar com os outros, que isso faz parte da vida, né, de relação. Então, vamos dizer assim, dos comportamentos, né, alguns inflexíveis, né, de troca de rotina. Então, troca uma rotina e eles querem permanecer naquele brinquedo ali, naquele jogo, né? Então, eles têm essa dificuldade, essa flexibilidade cognitiva aí de fazer essas trocas, né? Então, a gente precisa ir aos pouquinhos e ir frustrando eles, assim, né? Mostrar que não dá para continuar sempre na mesma coisa, que eu preciso fazer trocas, né? O que acontece em sua volta, né, pode não despertar o seu interesse, né? É isso que acontece dentro de uma sala de aula que tem autismo, né? Que tem uma criança com autismo. A gente está trabalhando alguma coisa, uma história, uma leitura, e alguns estão falando sobre aquele assunto, e às vezes para ele aquilo ali não é o foco dele, né? Não é o interesse dele, né? Então a gente precisa buscar entender essa criança, mas trazer ela para esse mundo de relação, né? Esse que é o nosso papel aí, né? Os tratamentos, aquilo que eu venho falando, né? As intervenções precoces com profissionais especializados, né? Com bases, né, em estudo, na neurologia, a parceria dentro da escola, e as pessoas também possam se capacitar para também entender, porque é algo novo que está chegando de demanda para nós. Certo, pessoal? Desculpa. Então, compreender, né, o que é o transtorno do espectro autismo, perceber, né, que eles têm essa dificuldade do contato visual, da sociabilização, de mudar padrões, né? Então, assim, perceber quem é esse aluno, quem é esse meu filho, né? Do que ele gosta, né? Quais são as suas preferências, quais são as suas dificuldades, né? Então, assim, o tratamento começa nisso, né? Na observação, né? A parte educacional começa nisso, começa na observação. E aí seguir essa liderança dessa criança, seguir aquilo que ela está fazendo, fazer menos pedidos para ela no primeiro momento, até que ela consiga estabelecer um vínculo contigo, né? E aos pouquinhos, sim, que ela vai estabelecendo, né? Isso vai acontecendo. Aí sim, eu vou fazendo alguns mandos, alguns pedidos, certo? Não adianta encher a criança de pedido, porque ela não vai me responder, ela não vai me dar de volta, né? Mas se eu observar ela e imitar ela, ela vai perceber que o que ela faz é importante e ela vai fazer esse contato visual, né? Isso vai acontecendo, certo? Então, o tratamento, né, dentro da escola é que as pessoas se capacitem, estudem, né, e procurem entender aquela birra, entender aquele comportamento ali, entender como é que ela pode se aproximar daquela criança, né, como é que ela pode ensinar aquela família, certo? E isso eles vão aos poucos melhorando, né? Eles vão melhorando, mas eles precisam dessas repetições aí, eles precisam dessa rotina, né? Aquilo que a gente faz na escola, a gente precisa repetir em casa. Aquilo que eles fazem lá no atendimento, com a fono, com a TO, enfim, com o terapeuta, né? A família também precisa retomar em casa e fazer, né? Certo? A gente sabe ainda que nem todas as crianças dentro do autismo, elas têm acesso às terapias devidas, né? Nem todos têm este acesso, né? São acessos caros, né? Esses acessos nem sempre estão nas vias públicas aí, né?
no tratamento público, né? Nos órgãos públicos, mas a gente tem que ir se instrumentalizando para poder auxiliar para que ele tenha uma melhor qualidade de vida dentro da escola, para que ele tenha autonomia, para que ele tenha independência, para que ele goste daquele ambiente, ele se sinta pertencente. Esse é o primeiro passo, né, para a gente modificar algumas situações dentro dessa criança, assim, do autismo, né? É que ela se sinta pertencente àquele ambiente escolar. Vocês estão entendendo, pessoal? Hein? Né? E que atitudes assim que fazem a diferença, né? Dentro da escola, enfim, né? Eu falo da escola porque lá é o meu espaço, né? Eu utilizo lá uma linguagem simples, uma linguagem direta, né? Observar as palavras que a criança fala, que ela te traz, e dar significado para essas palavras aí, né? Então, é fundamental para que a gente estabeleça essa troca por este meio da observação, né? Mesmo a pessoa de grau leve dentro do autismo, né? Ela tem sim, né? E com inteligência preservada, ela tem sim condições de se desenvolver, né? E ela também vai ter, né, algumas dificuldades aí, né, quanto a essas expressões figuradas, quanto a entender a mensagem que o outro está passando, né, ela vai ter essa dificuldade de compreensão, né. Então, assim, a gente precisa compreendê-la para poder ajudá-la, né. Então, compreender que as pessoas dentro do autismo, elas têm sim dificuldades, né, de realização de atividades rotineiras, né? Mas a gente tem que ir lá todo dia, né? Eu faço por meio de fichinhas e mostro as fichinhas para ela, né? Nem descobrir um meio de conseguir captar o olhar dessa criança aí, né? Então, assim, lembrar que a capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, né, é uma habilidade ausente e que é muito prejudicada dentro do autismo, né? Então, nós temos que ter essa capacidade aí de nos colocar no lugar dessa criança que sim, que sente como a gente, né? Mas que não consegue dizer esses sentimentos desorganizados todos, né? Não consegue dizer se está gostando de uma maneira que todos compreendam, se não está gostando, o que gostaria que fosse diferente, né? Ela não consegue fazer essa comunicação aí de maneira adequada. Então, somos nós, né, que vamos nesse momento nos emprestar para ela para fazer essa comunicação entre os outros pares dela lá na sala de aula, né? E depois sim, né? Depois ela aos pouquinhos ela vai fazendo isso, né? Mas é tudo muito lento, né, pessoal? Então, assim, prever o que vai acontecer, né? Evitar os sustos, as reações estranhas, né? O tempo que deve ser ensinado, sinalizado algo, né? Então, tudo isso a gente tem que buscar, assim, né? Tu sabe que a atenção de uma criança dentro do autismo é muito curta, ela não vai ficar jogando aquele jogo por, vamos dizer assim, que tu estabeleça lá que o grupo vai jogar por 15 minutos. Não, talvez ela faça isso por 2, por 1 minuto e meio, né? Mas se ela fizer isso, se ela te olhar, se ela, ai, que legal, se ela interagir, ele nem que for um pouquinho, né, contigo, num momento assim que tu tiver como eu, né, que estou fazendo o treinamento junto com essa mãe, ela fica participando ali do nosso encontro, né, e puder assim que cada um troque um pouquinho e ela, né, te dá o insight que aquilo é legal, que aquela brincadeira foi legal. Isso é uma comunicação. Eu estou mostrando para ela que a gente está se comunicando sem choro, sem grito, que isso é legal, que isso é saudável, né? Então, são pequenos ensaios que a gente vai fazendo, né? Vocês estão entendendo? É como se fosse uma colcha de retalhos trabalhar com TEA, né? Então, todos os dias a gente vai juntar um retalhinho, né? Até que ele consiga ter a visão do todo da vida dele. E isso vai levar muitos anos, muito tempo, mas isso ocorre, certo? E para ocorrer, todos que estão trabalhando com essa criança, que estão assessorando essa criança, precisam, né, estar se instrumentalizando, precisam estar entendendo o TEA, precisam estar estudando e acreditando que dentro daquela pessoa que tem aquela demanda,
existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa que quer aprender, mas que não sabe muito bem como, e que a gente precisa, né, ir ajudando ela a se organizar, certo? Então a gente precisa ser esse apoio aí, né? Realizar as atividades rotineiras com eles é difícil, né? Então a gente vai todo dia um pouquinho, a gente ensina a família, né? Enfim. Então a gente precisa buscar esses recursos, né? Para melhora deste indivíduo aí, certo? Então, assim, tipo assim, se a gente vai lanchar, né? Então, preciso, né, para alguns alunos, numa sala de aula, ó, pessoal, agora, né, abram suas mochilas, peguem seu lanche, sua toalha, e eles captam isso, fazem isso rápido, né? Não, vou ter que ir lá com ele, com a educadora social, abrir a mochila dele, ó, agora a gente vai pegar a toalha, pega a toalha. Às vezes até botar a mão da criança ali para pegar a toalha, porque às vezes ela não se sente até autorizada a fazer isso, né? Ela não entende isso, ela não compreende isso. Vocês estão entendendo? Então eu vou ter que fazer isso com ela, né? Uma, duas, muitas vezes. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa descobrir uma maneira de despertar o interesse dessa criança aí, né? Fazer pequenas mudanças na vida dela. Vocês estão compreendendo? E que ela vá sustentando a atenção em todas aquelas atividades que a gente vai propondo ali, né? Cada dia ela vai sustentando a atenção um pouquinho, né? Eu vou relatar hoje um pouquinho também sobre o meu atendimento, né? Desse meu caso, e foi muito interessante, né? Porque eu trouxe um joguinho de memória, né? E tinha um outro joguinho que era um joguinho de trilha, de cores, de formas geométricas, né? Com fichinhas coloridas, né? E aí nós fomos jogar, eu, a mamãe dessa criança e a criança, o joguinho de trilha, né? Então a gente jogava o dado, saía uma quantidade lá, batia a palma. Ai, que legal! Isso é importante para eles. Esse nhenhenhé, vocês estão entendendo? Isso dá significado para eles, né? Então, aí, claro que ela jogou, tipo assim, 4 rodadas, né? Mas ela jogou, a mamãe jogou, a professora também. A professora ia lá, jogava o dado junto com ela, fazia isso. Vocês estão entendendo? Então, olha os progressos que essa criança vem tendo. É uma criança que só chorava, uma criança que tinha muita dificuldade para se comunicar, né? Que agora está sendo inserida no espaço escolar, que está gostando de estar ali com seus pares, né? Que já fez assim os primeiros ensaios lá na sala de aula de buscar, né? Ó, puxar o amiguinho para mostrar ali os passarinhos que eu contei do último encontro, né? Para olhar esses passarinhos e bater palma e ficar feliz, né? Já está lá ensaiando, né? Jogar com a professora e fazer atenção compartilhada com essa professora e com essa mãe, né? Olha a triangulação aí, né, que está acontecendo. Então, isso é o resultado de um engajamento de todos, né? Meu, professora, e quanto escola, né? E a escola também tá me dando essa liberdade de eu ir caminhando assim com essa família, né? E dessa família também tá acreditando nessa professora, nessa escola e tá se engajando junto com a sua filha, né? Ela sair do atendimento, no início ela saía assim, e ela saía brava, ela saía meio que chorosa, né? E agora ela já entende que não, que ela foi ali, que ela brincou com a professora, depois ela tem um momento que ela brinca sozinha, né? Ela já sabe, ela guardou já na memória, né? Que para terminar, que ela queria ir lá para a brincadeira do baú, mas para brincar com as coisas do baú, o que eu combinei? Ó, primeiro a gente vai ter que guardar o quê? O joguinho da trilha, né? E aí eu vou cantando com ela, guarda, 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 vem direitinho. E ela antes que eu cantasse, ela já puxou a música. Então, tu vê, isso eu fiz no atendimento anterior. Então, ela já guardou que essa música foi significativa para ela. Então, nós fomos cantando, eu e ela, a mãe dela, e ela foi guardando. Aí, depois, ela foi pro baú, né? E ela não sai do atendimento sem guardar as coisas, né? E no início, ela não entendeu. Ela jogava as coisas. Isso não pode jogar o brinquedo, né? Tadinho, ele vai ficar triste, ele vai chorar, né? Entendeu? Então, uma linguagem assim, doce, carinhosa.
e pegando aquela criança, assim, né? E buscando, assim, partilhar daquilo que ela gosta, né? Essa minha aluna, ela tem hiperfoco por boneca, né? Então, teve uma outra sessão também que dei uma boneca nova para ela olhar, ela olhou, ela brincou, né? Isso foi uma sessão que eu fiz na sala de aula. E aí depois veio a amiga, né? A colega que pegou a boneca, porque ela já tinha largado a boneca. Pegou, brincou, e aí quando ela percebeu que a colega tinha pego a bonequinha que eu tinha dado, começou a fazer aquela crise de tentar chorar, né? De se desestabilizar. E aí nós fomos lá, conversamos, né? A educadora social também fazendo essa ponte aí, vamos conversar. Não, tu brincou, tu não quis mais, agora tu tá brincando com outra coisa e agora vai emprestar pra criança, pra amiguinha. Né? Então a gente tirou ela daquele espaço ali, levamos ela para um outro espaço. A educadora foi lá, fez uma cantiga no ouvidinho dela, foi cantando com ela, foi, né, falando, conversando, tentando se comunicar. E ela foi se acalmando. Quando ela voltou para a sala de novo, né? O que aconteceu? Tava a amiga com a boneca. Daí a amiga pegou e disse assim: Ah, você quer bonequinha agora? Vamos brincar juntos? E ela sorriu, achou aquilo o máximo, né? E foi brincar junto. Então vocês estão entendendo? Então tudo é assim, é bem lentinho, né? Mas funciona, né, pessoal? Certo? Vocês estão entendendo? Então, só assim para gente finalizar, né? Então, assim, como é que eu manejo com a criança dentro do autismo, né? Primeiro eu vou ter que dar ênfase o quê? Ao lado visual, aquilo que ela gosta, né? Vou ter que descobrir. Depois eu vou ter que, junto com a família, estabelecer uma rotina, né? Estabelecer uma meta, né? De comunicação dentro da atividade. O que eu quero fazer? Contato visual, atenção compartilhada. O que é contato visual? Que ela me enxergue. O que é atenção compartilhada? Que ela compartilhe da brincadeira dela comigo, né? Que ela se sinta pertencente àquele espaço ali. Olha tudo que eu já venho fazendo com essa pessoa, com essa criança, né? Que ela se sinta pertencente daquele espaço, que ela diminua os estressores, né? Aquilo que estressa ela, que a gente possa fazer com que diminua esses estressores aí, que ela consiga perceber e se comunicar sem ter crise de choro, né? Sabendo que é hora de ir embora, sabendo que é hora de agora eu vou emprestar o brinquedo para a colega, entenderam? Agora é minha vez e depois é a vez da colega. Né? Então isso é tudo assim, é bem minucioso, né? Mas acontece. Vocês estão vendo como a gente está caminhando para uma autonomia, independência, uma melhora dessa criança? Né? Então, encorajar, né? aquelas atividades que ela já consegue fazer sozinha, né? Dar palminhas, comemorar com ela ali, certo? Encorajar essa criança, né? Promover meios para que ela consiga se comunicar com as outras crianças e que as outras crianças também percebam ela, né? Como uma criança em desenvolvimento, né? E auxiliem ela e queiram estar junto dela, né? E a família, né? A família é muito importante, né? A família, nós e a família temos que estar ali juntos, ligadinhos, né? Então a gente precisa ter empatia por essa família, né? Acolher essa família, né? Falar com essa família, ouvir essa família, ensinar às vezes essa família, né? O que é o autismo, conversar com eles sobre isso, né? E elaborando estratégias para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa com autismo aí. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, né? Agradeço a presença de vocês aqui, né, toda semana. E vamos aí, né? Vamos estudando para quê? Para melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos, dos nossos filhos, né? Dos nossos netos, enfim, né? Essas pessoas, elas estão nascendo aí, né? E então, assim, essas pessoas, elas estão aí para nos ensinar, né? Nos ensinar a tirar o melhor dentro de nós para auxiliá-las, né? A nos doar, a servir elas, né? A servir elas. E isso nos traz uma satisfação enorme, né? Porque tu vê o quanto de estável que a criança vai ficando, né? O quanto que ela vai ficando melhor, independente, autonomia. E é isso que a gente quer, né? Não só para os nossos filhos, mas para os filhos de todas as pessoas, né?
que eles sejam pessoas felizes, né? Mesmo com suas demandas, certo? Muito obrigada e aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!